Bom dia a todos. Eu parabenizo as organizadoras deste evento, Ana Bentes, a professora Cláudia Vanderlei. Agradeço a honrosa oportunidade de participar dessa mesa com os colegas e com a minha mentora intelectual há muitos anos, foi minha orientadora de doutorado há 20 anos, Suzy Sperber, em nome de quem eu aproveito para cumprimentar todos os participantes. Bom, eu fui convidada a tratar de literatura e fake news, e eu imaginei que talvez pudesse contribuir com algumas reflexões para um esboço de uma arqueologia literária das falsas notícias. Tem-se falado muito aqui de que a forja de mentiras ou a forja de informações falsas não é novidade, mas eu acho que quem chegou mais longe no passado chegou em Spinoza. Eu vou voltar muito. Vou tentar esse esboço de arqueologia. Nenhuma pretensão, mas vou tentar associar comportamento e linguagem. E começo, então, por tentar demonstrar a consagração na literatura do Ocidente de um ethos e também de uma estética da astúcia. Por vezes, é preciso retornar às origens. Chegamos tão longe em nosso processo civilizatório que não raramente esquecemos nossa condição animal, de presas e predadores, aparelhados, portanto, para a astúcia, essa formidável estratégia de combate e sobrevivência. Claro que sempre houve muito mais do que a astúcia instintiva entre nós, e isso tem a ver com a nossa condição de seres racionais e sociais. Como parte significativa dos nossos infortúnios procedem dos nossos próprios semelhantes, eu sou professora de dramaturgia, não é? A maior parte das nossas desgraças advém da nossa própria espécie. Nós aprendemos desde cedo a explorar a sagacidade da consciência, aprimorando as nossas capacidades cognitivas para planejar ações que assegurem o nosso sucesso no conflituoso existir. Não surpreende que a astúcia apareça como marca distintiva em nossa cultura e figura com muita expressividade desde as origens da literatura ocidental. Bom, é imenso o rol de conceitos associados à astúcia, já no legado grego. Aliás, a astúcia é a primeira esposa de Zeus. É pena não ter tempo de contar a história. É uma deusa caracterizada por uma gama de habilidades com as quais a astúcia se confunde na antiguidade. Em Hesíodo, mas também em Homero, né, a astúcia se revela em sua arquê e se permite apreender como ardil, trama, urdidura, engano, logro, mentira, roubo, dolo, embuste, trapaça, traição, solércia, lábia, mas também, e aí mora o perigo, astúcia é sabedoria, sagacidade, habilidade, esperteza, perícia, até prudência é astúcia, engenho e arte. Ora, é interessante que esses conceitos se prestam a significados tanto laudatórios quanto derrogatórios, o que nos permite dizer que a noção de astúcia paira além do bem e do mal. Não se define por si mesma como moralmente positiva ou negativa, somente considerando-se os cenários dos gestos astuciosos e também o ethos e os motivos das pessoas que os praticam é que se pode abalizar moralmente, né, a astúcia. Na Ilíada, como na Odisseia, a astúcia se confunde com a própria noção de ação. Divinos ou humanos, não importa, os protagonistas das epopeias homéricas são todos mestres da astúcia em suas várias acepções. E se Odisseu foi aquele que se eternizou com o epíteto de astucioso, precisamos lembrar que a Ilíada é deflagrada por uma astúcia de Aquiles. Também não tenho tempo de contar a história, mas acreditem. Os desfechos das ações épicas são signos potentes de astúcia, e o cavalo de Troia nos diz que a astúcia é presente de grego. Na Odisseia, Odisseu, disfarçado de velho mendigo para liquidar os pretendentes de Penélope, é também outro documento de astúcia como consagração do heroísmo. Habilidade, destreza, esperteza, cálculo, presciência são algumas das acepções de astúcia que derivam desses desfechos. Em todos eles, a capacidade humana para o pensamento décuplé,
hipotético, gestado na mente de quem planeja astúcias, porque temos, todos nós que somos dotados de um cérebro normal, há sistemas de inferência que nos facultam, dentre muitas outras façanhas cognitivas, a capacidade de elaborar planos de ação, prevendo antecipadamente as reações dos nossos semelhantes face ao que tramamos no intelecto. De forma muito rápida, as tragédias gregas são todas um repositório de gestos astuciosos. Claro, muitos dão errado, obviamente. Ésquilo, Sófocles e Eurípides são mestres em transmutar gestos astuciosos em tragédias. O inventário de espertos na tragédia grega é imenso, não teria tempo aqui, mas Édipo, Orestes, Electra, Clitemnestra, Medeia, até Dioniso, né, o deus. Então, fundamental essas astúcias todas, nesse legado, é a mediação da palavra. E a minha intenção era tratar disso no próximo bloco. No momento, eu queria levar o problema ainda mais para a ancestralidade, porque toda essa literatura é um repositório de mitos antiquíssimos, perpetuados através de processos complexos de transmissão cultural. Não é? Então, no que diz respeito à transmissão cultural dos mitos, eu compartilho as teses de Pascal Boyer, para quem os mitos e os conceitos religiosos, eles não surgem de uma única fonte e se disseminam. Eles se desenvolvem do muito para o muito menos. Ou seja, da multiplicidade de mitos e conceitos formulados nas mentes dos indivíduos, né, propagam-se e se perpetuam apenas os que se mostram mais propícios ao compartilhamento social. Ou seja, aqueles que fazem mais sentido às disposições intelectivas dos sujeitos que os farão circular na lógica cultural. Então, se os mitos se desenvolvem do muito para o muito menos, é assustador que tenhamos um legado tão extraordinário de personagens astuciosos. Quem somos nós, né? No caso das ações míticas, as violações à ordem, as transgressões às leis, parecem fundamentais para a sua propagação. A astúcia se revela justamente como um meio de perpetrar a violação à regra, a transposição da lei, do limite, do permitido, do esperado e até do possível. É a criatividade, é a engenhosidade humana em operação, buscando atalhos que assegurem conquistas e vitórias, para o bem ou para o mal. Trata-se de estratégia de burla e se reveste de sentido e importância justamente porque se apresenta como meio de escapar aos limites impostos pelas regras sociais, políticas, religiosas, morais. Não surpreende que a astúcia possa servir ao mesmo tempo para a epopeia e a tragédia, ou seja, está no cerne das nossas grandes vitórias e dos nossos grandes fracassos. Né? Num caso como no outro, trata-se de ir além, de superar-se, de transpor limites, de aventurar-se por caminhos não consentidos ou não previstos pelas humanas ou divinas leis. Eu vou falar rapidamente. A literatura moderna fez um estrago ainda maior. Os personagens astuciosos na literatura moderna estão por toda parte. Já nas origens do humanismo renascentista, não se poderia imaginar, por exemplo, o Decameron de Boccaccio ou os cantos da Cantuária de Chaucer, sem considerar o papel dos personagens astuciosos, trágicos, cômicos, o que seja. René Girard caracterizou o teatro de Shakespeare como o teatro da inveja. As minhas leituras das tragédias me permitiria categorizá-las como um teatro da astúcia. É a astúcia que move todos os vilões shakespearianos. Macbeth, Lady Macbeth, Iago, Cláudio, Ricardo III, tantos outros. E não somente os vilões, mas personagens dignificados, como Hamlet, fazem largo uso da astúcia na consecução das suas causas. Ainda, personagens bondosos, bem-intencionados, como Frei Lourenço, em Romeu e Julieta, usam de astúcia. Na verdade, é da santa cabeça de Frei Lourenço que surge o plano de fazer Julieta se passar por morta, o que dá na tragédia. Então, temos também astúcia nas tragédias shakespearianas pautadas em personagens históricos. Júlio César, Antônio e Cleópatra, não é? Sem tempo para mapear em detalhes essa tradição literária que chega até nós,
eu diria apenas que os registros ficcionais da propensão humana ao embuste, ao logro, ao fingimento, à mentira, à esperteza, à trapaça, às tramas, à traição e à astúcia, são muito mais numerosos e expressivos do que poderiam supor nossas mentes hoje atônitas, indignadas com a forja de fake news. Se mimesis é imitação da praxis, portanto, se a arte imita ações humanas eticamente motivadas, né, a literatura sugere que somos, tanto os melhores quanto os piores de nós, seres de astúcia, em suas mais variadas acepções. Escavar esse legado cultural, de Homero a Joyce, de Ésquilo a Ibsen, de Aristófanes a Ariano Suassuna, quase nos permite redefinir o conceito de mimesis como representação de astúcias humanas. Sendo essa propensão à astúcia, assim, enraizada e difundida em nossa cultura, a questão que eu deixo para debate seria a seguinte: como ainda não sucumbimos às nossas mentes astuciosas? Então, é o contrário, eu gostaria de pensar como é que ainda estamos tão preocupados com a verdade, com a franqueza e com a honestidade. Para pensar. Gente, eu tenho mais textos, mas eu não sei o tempo, posso falar? Já completou? Não. Quanto? Pouquinho. Eu vou... vocês não têm ideia, eu fui escrever um artigo, achei material para uma tese. Parte significativa dessas astúcias a que eu me referi no legado grego e no legado moderno, elas dependem diretamente da manipulação do logos. Então, na literatura, nós sabemos há muito tempo o inferno que se pode fazer com a linguagem. Como estava interessada no marquê, né, numa arqueologia, em esboços para uma arqueologia, eu voltei o mais que eu pude, e aí eu imaginei o século V a.C., e justamente o texto das grandes tragédias, também puxando um pouco a brasa para a minha sardinha. Na verdade, é quase consensual que, na Atenas do século V a.C., houve uma virada linguística, porque hoje nós temos termos novos. Mas trata-se de um momento em que a palavra se laiciza e se torna o foco das atenções na arena cultural dos gregos. Lembremos que, nesse período, é o século de ouro da democracia grega, mas também da tragédia, né, do teatro grego, desfilavam pelas ruas de Atenas retores, oradores políticos, filósofos, sofistas. Então, é um período em que se experimenta a palavra em todos os sentidos, aferindo, por exemplo, as possibilidades de manipulação e jogo entre linguagem e referência, experimentando a ambiguidade, os duplos sentidos, o potencial de sedução e de subversão da linguagem. No limite é testar os poderes, os limites, mas, sobretudo, os perigos da palavra. Eu fiz um breve recorte de exemplos, de estratégias que estão nas tragédias gregas, então, que a gente conhece há milênios, e que dizem dessa manipulação do logos. Exemplos muito breves. Linguagem e referência. Os oráculos, que, sendo verdadeiros em si mesmos, sonegam ou escamoteiam a referência, tipo Édipo: matarás teu pai e desposarás tua mãe. Está tudo certo, só que Édipo não sabe quem é o referente. Héracles, esse é o problema. Héracles, depois das suas 12 façanhas, vai encontrar descanso. Ora, o cara é herói, vence todas. Ele nunca vai imaginar que descanso é para ser lido como morte. Então, depois de decifrado o oráculo, a opacidade é atravessada e ele se revela na sua transparência. Mas aí a desgraça já foi feita. Há poucos dias, o UOL publicou: Lula viaja a São Paulo no avião de Huck. É o minimalismo das manchetes possibilitando a mesma estratégia. Tudo bem, Lula viajou para São Paulo no avião de Luciano Huck. Só não foi dito que o avião de Luciano Huck fica à disposição de uma firma de táxi aéreo que loca comercialmente os aviões a quem quer que seja. Não tem nada a ver com... Quer dizer, a referência é burlada, né? Uma outra coisa que o teatro grego conhece e explora, vejam, eles exploram conscientemente,
é, por exemplo, a instabilidade total dos conceitos e dos valores que os conceitos representam. Tá, vou fechar essa parte. Por exemplo, um exemplo que todo mundo conhece, a Antígona, de Sófocles. Nem está na tragédia, mas a condição da trama é que dois irmãos se matam. Né? Polinices e Eteócles, um mata o outro. Você já tem a problematização do conceito de irmão, dois irmãos que se aniquilam. E aí, toda a trama da tragédia inclui um núcleo familiar, portanto, com todas as suas obrigações de filia, os laços de parentesco, de amizade, que estão incluídos no que seja filos, amigo, né, parente. E, à medida que a trama da Antígona vai se desenvolvendo, de um a um os personagens vão passando de filos a ectros, inimigo, em grego. No final, o oikos, o núcleo familiar, está destroçado. Não sobrou um amigo. Você tem, então, claramente, e a tragédia explora isso do ponto de vista, inclusive, metalinguístico. Você tem clareza de que os conceitos são instáveis e, a qualquer hora, os valores que eles representam podem ruir completamente. Não é coincidência o exemplo, porque eu pensei na polarização hoje dentro das próprias famílias, por exemplo, em que nós temos agora arqui-inimigos políticos. Né? Então, uma coisa que a literatura também nos ensina desde muito cedo é a necessidade de construir bem o ethos retórico para que o discurso seja confiável. E aí as tragédias têm uma categoria específica, estruturante, que é a dianoia, em que os personagens podem expor seu pensamento reflexivo, as suas ideias. Acreditem, eles fazem o diabo para se recomendarem a si mesmos como confiáveis, de maneira a emprestar credibilidade ao seu discurso. Então, você tem personagens cujas falas são totalmente contrafactuais. Sei lá, Clitemnestra está esperando que Agamemnon volte da guerra de Troia para matar o marido junto com o auxílio do amante. Mas ela manda antes uma mensagem para ele dizendo, volte sem demora. A sua esposa fiel lhe aguarda como um cão, né? Guardiã de todos os seus pertences. Volte logo. E é um discurso grande, que eu não tenho tempo de ler. E ele, claro que volta, um discurso totalmente falso e que confere uma credibilidade total à mensagem, inclusive engana o coro. Você tem, na mesma tragédia, por exemplo, eu estou citando só uma por causa do limite de tempo, mas na mesma Oresteia, em que Clitemnestra, com um ethos retórico totalmente falso, faz que uma mentira pareça pura verdade, você tem Cassandra, que se esguela dizendo a verdade e ninguém acredita, porque, emblematicamente, Apolo retirou dela o poder de persuasão. Então, por mais que ela fale a verdade, ainda que ela se despeça da linguagem oracular e assuma uma linguagem prosaica, ela diz, estão matando Agamemnon, e o coro entende como um mau agouro, diz que não aconteça, que os deuses protejam. Problema de interpretação. Né? Temos nas tragédias gregas também a retórica da apropriação, que a gente hoje chama de disputa da narrativa. Um exemplo clássico é a ética de vingança dos gregos. Né? Um crime não pode ficar impune, você tem que punir, nem que seja nas próximas gerações. Ora, mas você não pode simplesmente chegar e matar o outro, você tem que justificar que isso foi uma vingança eticamente motivada. Então, tem que provar quem é que começou a desgraça na trama mítica. Vale tudo. Vale acusar o parente próximo, o ancestral mais antigo, os deuses, as deusas, não importam. Um mestre da retórica seria Eurípides, que, nas disputas, ele usa as estratégias mais irônicas. Então, tipo, quem matou, por exemplo, todo mundo sabe que Helena foi causadora da guerra de Troia, na tradição, mas Eurípides brinca com isso, e você tem nas troianas, Menelau, vencedor, volta, quer levar Helena para casa, e ele diz, a culpa não foi dela, a culpa foi de Paris, que a roubou do palácio. Aí Helena, mais instruída na retórica sofista, ela diz, não, a culpa foi de Écuba, a mãe de Paris, que botou ele no mundo. Então, trazendo o debate para a atualidade, quem começou a desgraça no Brasil de hoje foi Dilma, foi Lula, acho que Eurípides diria, né? Ou foi Temer, Eurípides diria, sei lá, foi a mãe de Lula.
que botou ele no mundo. Ou foi a mãe de Temer, o que seja. Eu teria outras coisas, mas ele já disse que eu tenho que terminar. Se houver outra parte, eu complemento com outras considerações. Obrigada. Mas a gente não vai ter outra rodada? Não vamos ter, nós vamos ter apenas a fala de cada um e depois as perguntas. E depois 5 minutos para responder. Vocês que sabem. Falo mais agora? Eu acharia que é melhor. Tá, resumo. Então, eu falei da astúcia, dos planos astuciosos, da mediação da palavra na consecução das astúcias, mas a literatura mais antiga também nos mostra que vários desses ardis só dão certo por conta da propensão do povo ao espalhamento de notícias falsas, rumores, maledicências. Eu tenho um repertório grande de gestos astuciosos, né, maquinações que dão certo com digamos, porque eles já pressupõem que as pessoas vão fazer o plano dar certo. Um exemplo emblemático, cavalo de Troia, né? Eles simplesmente colocam o cavalo nas muralhas da cidade e espalham o rumor de que aquilo é uma oferenda votiva a Atena. Então, são os próprios troianos que acreditam nisso, espalham os rumores. Homero não nos disse muita coisa sobre o cavalo de Troia, mas Eurípides disse, Virgílio também, a gente sabe que foi a propagação dos rumores que fez o plano dar certo. O que mais? Clitemnestra vai falar das fake news. Ela vai dizer que, enquanto Agamemnon permaneceu na guerra por 10 anos, a quantidade de rumores que lhe chegavam aos ouvidos com intenções políticas de que Agamemnon teria morrido, ela disse, se ele tivesse realmente morrido, cada vez que me disseram isso, haveria mais furos no seu corpo do que numa rede. Ou ele teria que ter 3 corpos, um para cada morte diferente. Bom, eu falei no meu texto dessa propensão do povo à disseminação de notícias, não está apenas na literatura antiga, mas está por toda parte, né? Está na literatura grega, latina, na literatura moderna, em Shakespeare. Você tem uma coisa interessante sobre isso é que o povo na literatura é uma força difusa. Ela não é, inclusive, capturada pelos conceitos da teoria e da crítica literária. Muitas vezes o povo passa despercebido, mas é uma fonte de agenciamento. Não só fica invisível, por vezes, aos leitores, porque a gente se centra no herói e não no povo, que dissemina o boato, fazendo com que a astúcia dê certo, é que o povo também permanece inimputável nessas ações, nessas tramas. Nesse sentido, eu me pergunto se faz muita diferença quando a gente considera os robôs de hoje. Pelo menos na literatura, o povo permanece como uma massa homogeneizada, invisível, inimputável, que simplesmente transmite as más notícias, as maledicências. Eu tenho um catálogo enorme de exemplos, não vou poder dar. Bom, eu acho que fico por aqui. Por enquanto, se ainda tiver oportunidade de falar, eu vou querer tratar da verossimilhança, porque acho que é o maior legado da literatura e que tem muito a ver com o que estamos vivendo agora. Eu vi no começo desse evento uma reflexão sobre estarmos vivendo um déficit de verdade, ou de factualidade, ou de realidade. E a minha hipótese é oposta. Eu acho que nós estamos com um excesso de ficção. E esse excesso de ficção nos permite... Enfim, eu sempre me pergunto, por exemplo, por que questões factuais e fartamente documentadas, como a ida do homem à Lua, 12 vezes, né? E ainda há uma parcela significativa da população que não acredita nisso. Por outro lado, as bizarrices que se cria, fundamentadas na fé ou na má-fé, pautadas na verossimilhança. E, nesse sentido, terra plana e utilização de dados de realidade e
questões factuais, mas subvertidas a partir da lógica da verossimilhança. Só para provocar, talvez depois, se eu puder falar, a gente tem que pensar que parte significativa da população vive ainda um universo mítico-religioso. Acreditam em Adão e Eva e em Arca de Noé. Então, eu encerro por enquanto. Se puder, eu gostaria de voltar depois a esse debate sobre a verossimilhança na atualidade.